A maternidade é um presente e uma grande responsabilidade. Momentos ternos e lindos. Mas quando surgem as dificuldades, todas as mães são postas à prova. O cansaço toma conta e você pensa que não vai aguentar. Mas eu te digo, realmente não é fácil. Mas não precisa ser tão difícil. Você só precisa conhecer o caminho e desenvolver 4 hábitos básicos. Meu nome é Erika, eu tenho 2 filhos, né? Uma de 7 e um de 3. E eles tinham, na época, problemas de sono, sabe? Não conseguiam dormir sozinhos, então eles iam todos pro meu quarto. E aí eu achava que, tipo, a criação dos meus filhos era perfeita, eu merecia uma estrelinha e tudo mais. Só que depois que eu entrei no curso, eu vi quanta coisa eu fazia de errado, sabe? Tudo aquilo que eu achava que, tipo, mas isso aí é o que me faz diferente de ser uma boa mãe, não era, aquilo estava minando a autoconfiança do meu filho e da minha filha. O grande balde de água fria que eu tive foi quando eu comprei uma cama nova pro quarto da minha filha e ela falou: mamãe, eu quero dormir no meu quarto hoje sozinha. E tipo assim, ela tinha 6 anos na época e ela foi pro quarto, ela não conseguiu dormir, né? O pai leu a história e tudo mais. E ela não conseguiu dormir. E aí ela veio tão frustrada pra mim e chegou e falou assim: mamãe, eu quero um dia dormir sozinha igual você. Nossa, aquilo foi uma facada, assim, sabe? E aí eu comecei a estudar, aplicar o que ela tá falando. E aí a gente vê que não é só o sono, tem muita coisa que vai te agregar, sabe? Me agregou, mudou minha relação. Eu tô aplicando ainda, sabe? Cada coisinha que você vai aplicando faz diferença, sabe? E, poxa, é pra vida, né? É pra vida dos nossos filhos, é pra sempre. Então, vale a pena. Olá, meninas e meninos! Chegamos ao nosso último dia do evento 4 Hábitos 5 Estrelas. Esse evento que eu preparei com muito carinho para mostrar para vocês que a maior parte do mau comportamento dos seus filhos pode ser resolvida desenvolvendo apenas 4 hábitos. E aí, estão aguentando firme? Trouxe verdades um pouco duras para vocês nesses dias? Vocês sabem o quanto eu gosto de vocês e eu quero ajudá-los. E para isso eu preciso falar a verdade. Adriana não tem mimimi. Algumas vezes, né, eu preciso ser dura para poder o quê? Para dar uma sacudida em vocês. Mas eu tô fazendo isso para ajudá-las, né? Eu quero que vocês saiam desse lugar onde vocês estão, que pode ser uma zona de conforto ou só uma zona mesmo, né? Que vocês acabam que nem vocês mesmas aguentam mais a zona que estão as coisas aí em casa, né? Eu quero ajudá-las a saírem desse lugar e irem para o lugar onde a maternidade é melhor exercida e melhor vivida. Dá mais gosto ser mãe quando a gente sabe o que está fazendo, né, gente? E ver os nossos filhos crescendo, e ver os filhos melhorando. Isso é uma alegria muito grande. Eu não sei, né, se vocês têm ideia do quanto me custa estar aqui hoje. Eu tenho colégio, eu tenho uma grande demanda de responsabilidade, eu tenho a minha família, que é a minha prioridade número 1 e sempre foi. E por isso, gente, estar no Instagram, estar aqui, também não é nada fácil para mim. Mas eu sei que é necessário. Eu vejo as dores e as necessidades das famílias. Eu vejo tanta desorientação e é por isso que eu tô aqui hoje. E eu sei que eu tenho como ajudar vocês. E para mim é muito recompensador quando eu vejo que todo esse esforço, ele não é em vão. Quando eu vejo a transformação de fato que uma mãe decidida e dedicada consegue fazer na vida dos filhos e na própria vida. Infelizmente, vemos hoje muitas mães enfraquecidas, perdidas, cansadas de verdade.
Eu sei bem que o caminho não é nada fácil, mas muitas vezes somos nós mesmas que tornamos a realidade ainda mais difícil. É possível ajustar, gente. É possível educar bem. E isso é o que me motiva muito. Vamos transformar isso. Vamos lá? Pode ter alguém chegando aqui agora. Então eu me apresento rapidinho mais uma vez. Eu sou Adriana de Abreu, mãe de 4 filhos, diretora do Colégio Porto Real aqui no Rio de Janeiro e orientadora familiar. Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro e último dia do 4 Hábitos 5 Estrelas. Vamos recapitular, gente? Olha só. Esse evento foi feito para mostrar para você que é possível resolver a maior parte do mau comportamento dos seus filhos e também torná-los crianças fortes e seguras, desenvolvendo apenas 4 hábitos. Na primeira aula, eu mostrei por que a falta de rotina causa estresse e ansiedade nas crianças e deixa os pais mais vulneráveis na sua autoridade. Eu expliquei os problemas que surgem quando a gente não atende bem às necessidades de sono dos filhos e porque é importante ter horário adequado para dormir. E ainda fiz a primeira apresentação dos 4 hábitos. Na segunda aula, eu te mostrei por que é fundamental que a gente ensine os filhos a fazerem as coisas sozinhos e do jeito certo, enfrentando as dificuldades e superando cada desafio. E eu te mostrei também as oportunidades educativas de cada um desses hábitos. Tudo isso, além de resolver os maus comportamentos e fortalecer a sua autoridade, vai abrir caminho para formar filhos mais seguros, fortes e, consequentemente, felizes. Muita gente entra em contato comigo através do Instagram por perceber que estão sem autoridade com os filhos. Uma vez eu recebi um comentário curioso de uma seguidora. Era mais ou menos assim, era no direct, né? Ela falava assim, ó, mulher, tu exala autoridade. Eu achei engraçado esse jeito dela falar, né? Mas querem saber por que eu exalo autoridade? Porque eu estudei, gente. Porque eu pratiquei o que eu estudei e eu obtive resultados comprovados. Eu sei do que eu tô falando. Os pais que estudam, que orientam os filhos com segurança, também terão essa autoridade diante dos seus filhos. A autoridade, gente, ela não é algo natural, tipo, ele é meu pai, então ele tem autoridade, tá? Não é assim, não é algo que se pode também impor à força do braço, né? A imposição não é autoridade, é o autoritarismo. A autoridade, ela é construída, ela é conquistada. A autoridade, ela é uma relação que envolve confiança. A criança percebe, meus pais me amam, cuidam de mim, sabem o que é melhor para mim e por isso me orientam e me corrigem. É uma relação onde os pais atuam de verdade, com carinho, mas com firmeza. Hoje, gente, vamos lá. Eu quero conversar sobre como, muitas vezes, nós mesmas, presta atenção, nós mesmas, mesmo já entendendo a importância dos 4 hábitos, podemos ser as responsáveis por não conquistar esse bom comportamento e a segurança que a gente tanto sonha para os nossos filhos. Isso mesmo, né? Nós mães, mesmo entendendo e vendo que há um caminho seguro à nossa frente, podemos boicotar essa transformação dos nossos filhos, né, que nós queremos que eles sejam, né, essas crianças mais seguras, menos irritadas e mais obedientes. Loucura, né, gente? Muitas vezes, mesmo querendo agir, a gente não percebe e foge de encarar a solução do problema. Mas essa fuga tem consequências, e consequências bem ruins. Recentemente eu recebi na minha caixinha uma mensagem, deve aparecer na tela em algum lugar, tá? Era uma jovem de 25 anos que até hoje não consegue dormir sozinha. Vocês pensam que isso é um caso único? Gente, eu conheço adolescentes que com 15 anos, apesar de terem o próprio quarto, ainda dormiam no quarto dos pais. Não são poucos, não. Vocês têm ideia do que isso representa na vida de uma pessoa? Há pessoas que carregam essa insegurança para a vida toda.
não conseguem dar esse passo no seu próprio crescimento. Na alimentação também eu vejo consequências sérias. Vocês não têm ideia da quantidade de crianças que vêm para mim comendo só farofa e franguinho, ou então só macarrão, que não conseguem nem receber um prato de comida variada e colorida que já começam a chorar. Vocês pensam, como é que a Adriana sabe disso? Lembra, gente? Colégio. No colégio, a cada ano, né, uma leva de alunos novos. E a gente percebe, a cada ano que passa, as crianças com mais dificuldade de encarar um prato de comida variada. Agora, sabe o que acontece quando uma criança dessas aprende a comer? Elas começam a se sentir profundamente felizes e orgulhosas e agradecidas. Quando a criança se depara com alguém firme, disposto a enfrentar com ela os seus problemas e ajudá-la a vencê-los, essa criança se enche de força e ela vai, e ela consegue. No início, gente, elas podem oferecer um pouquinho de resistência, né? No início pode ser difícil, sim, mas logo elas passam a sentir orgulho delas mesmas e ficam profundamente agradecidas por quem as ajudou nesse processo. Eu vivo isso todos os anos no colégio. Mas eu conheço o medo de vocês, de verdade. Eu conheço. Eu recebo também no Instagram muitas mensagens falando assim. Presta bem atenção nessa minha fala, hein? Nossa, Adriana, eu vi você falando com uma autonomia necessária, mas agora o meu filho não dorme sozinho de jeito nenhum. Ele está super inseguro. Será que se eu atuar agora, ele não vai ficar traumatizado? Ou então, um depoimento como esse aqui, assim, ó. Adriana, agora o meu filho já não come nada. Ele é muito seletivo. Se eu for trabalhar o hábito da alimentação agora, será que ele não vai ficar revoltado comigo e deixar de me amar? Um terceiro tipo de depoimento que eu também recebo. Adriana, agora o meu filho não estuda sozinho de jeito nenhum. Ele precisa de uma muleta de professor particular para poder acompanhá-lo. Se eu mudar esse esquema, Adriana, ele vai sofrer muito. Tadinho do meu filho. Gente, eu recebo isso todo dia. E o que me angustia nessas mensagens é ver nas palavras das próprias mães uma autossabotagem. Me aperta o coração ver que a mãe quer mudar, mas que não consegue. E ao mesmo tempo, isso se torna a maior motivação para que eu venha aqui hoje e revele esses processos para vocês, tá certo? Vocês conseguiram identificar, né, que não estão bem, né? Muitas aqui falaram, eu preciso melhorar, eu preciso melhorar. Só que, muitas vezes, no discurso, eu ainda capto essa autossabotagem. Vocês conseguiram identificar as palavras de autossabotagem nos comentários e perguntas que essas mães aqui, que eu citei agora? Não? Me acompanhe que eu vou mostrar para vocês onde estão os detalhes para que vocês não caiam nessas armadilhas, tá bem? Geralmente, os processos de autossabotagem, eles apontam para quê? Para a espera de uma solução do problema de uma forma natural, com o tempo, sem a necessidade da mãe intervir. E isso pode acontecer por quê? Porque a mãe não quer ou percebe que não tem forças para arcar com o ônus da intervenção. E isso por 3 motivos. Por medo de traumatizar o filho, por medo de perder o amor do filho e por medo de fazer o filho sofrer. Tá certo? Então, quando você se depara com essa situação, eu preciso intervir, eu sei que eu tenho que intervir, mas eu vou traumatizar o meu filho, eu vou perder o amor do meu filho, eu vou fazer o meu filho sofrer. Autossabotagem. Agora, meninas, se preparem. Caderno, caneta, porque eu vou começar a desconstruir essa autossabotagem. Anotem aí
o passo a passo que eu vou dar para vocês, tá certo? Depois não tem desculpa de por que eu não consigo. O primeiro passo, anota. Primeiro ponto. A transformação, gente, ela jamais vai acontecer de forma natural, de forma espontânea por parte das crianças. Para que uma criança desenvolva força de vontade, e aquela força que nós falamos ontem, vocês lembram? Aquela força para resistir com paciência e sem reclamações, né, às circunstâncias desagradáveis do dia a dia. Aquela força para realizar o movimento de superação das dificuldades e dos desafios. E, finalmente, aquela força para controlar os seus desejos. Então, para que uma criança desenvolva essa força, tem que haver uma ação. Tem que haver educação. Uma verdadeira educação. E não esses devaneios que algumas linhas famosinhas, né, costumam apresentar aí pelo Instagram. A mãe, ela tem que ter conhecimento, paciência e dedicação para ajudar o filho a conquistar essa força. Gente, educar um filho é diferente de adestrar um animal. Eu já vi adestramento de cachorro, de águia, de baleia e dá certo. Adestrar animal dá certo. Por quê? Porque os animais, eles são puro instinto. Eles reagem a prazer e a dor. Então, por isso que é fácil adestrá-los, né? Com um sistema assim de punição e recompensa. Um animal faz errado, ele é punido, ele sente dor. E acaba, então, não fazendo mais. Um animal faz certo, ele é recompensado, ele sente prazer e volta a fazer. Os nossos filhos não são animaizinhos para serem adestrados. E também não são simplesmente mamíferos, como algumas correntes da modinha gostam de se referir às nossas crianças, tá bem? Tem correntes que pregam uma, novamente, entre aspas, educação, olhando para a criança como se ela fosse um animalzinho, que precisa do bando, que precisa do ninho, que precisa da caverna para dormir. Pô! Nossas crianças são seres humanos em desenvolvimento. A galera que pirou, eu mato todo mundo de susto. Nossas crianças não são animaizinhos. Eu fico danada da minha vida quando eu ouço esse papinho de mamífero, ninho, caverna. Ô, caramba! Dá nos nervos, tá bom? O que diferencia o ser humano do mamífero? Gente, o ser humano, ele tem uma alma espiritual. Ele tem uma alma com inteligência e vontade. Uma alma que torna o ser humano capaz de se elevar, de se conduzir, de sair de si mesmo, de pensar no outro e servir e fazer o bem. Sim, menina, seu filho ele é capaz disso. Ele é capaz de tudo isso. Ele é humano. Ele não é um animalzinho. E é aí que entra a educação. E ele precisa de você para educá-lo. O processo educativo existe para formar, para fortalecer. O processo educativo, ele forma a inteligência da criança. E o processo educativo, ele fortalece a vontade da criança. Então, vamos lá. Ser humano tem uma alma. Essa alma é o quê? É a inteligência e a vontade. O que a educação faz? A educação forma a inteligência e a educação fortalece a vontade. Desenharam isso? Desenha no caderninho, que agora a gente vai aprofundar um pouquinho nisso, tá bom? Então, olha só, vamos lá. O ser humano, ele pensa, tá? Em qualquer idade, ele pensa. Ele usa a inteligência para poder fazer uma escolha, tá bem? Para tomar uma decisão. Mas ele só vai conseguir levar essa decisão à prática se ele tiver o quê? Força de vontade. Sem uma vontade forte, a gente está jogando fora a nossa inteligência. Vou dar um exemplo aqui pessoal, meu, comigo. A minha inteligência me diz que eu preciso fazer atividade física, né? Que eu estou um pouco acima do meu peso, que eu estou com algumas taxas assim meio alteradas, que eu ando um pouco irritada, né? Então que a atividade física diária
vai me ajudar, né, a melhorar toda a minha saúde. A minha inteligência já captou isso, tá bem? Eu já estudei, o médico já orientou, já tenho tudo pronto. Só que aí eu programo o meu celular aqui para tocar às 15 para as 5, porque vai ter que ser a hora que eu vou ter que levantar para dar tempo de fazer essa atividade física. E aí o que eu faço? Se eu não tenho uma vontade forte, eu coloco soneca e vou dormir, né? Pelo menos mais uns 45 minutos, que acaba, em geral, eu fazendo aqui confissão pública diante de todas vocês. Mas é isso, gente. Se nós não temos uma vontade forte, capaz de nos mover, de pouco ou nada serve a nossa inteligência, tá certo? A educação, ela existe para apontar o certo e o errado, o que faz bem e o que faz mal à criança. E não só para aquela criança, mas para que ela entenda o que faz bem e o que faz mal para o outro. O que as suas ações comprometem o bem e o mal do outro com o qual ela vai se relacionar. O processo educativo, ele vai mostrando para a criança que ela não é o centro do universo, porque ela acredita nisso, né? A criança nasce acreditando ser o centro do universo. E por isso ela acredita que todos os seus desejos, os seus instintos, devem ser atendidos. Assim como os animais, né, acreditam que todos os seus instintos têm que ser atendidos. Uma criança sem educação, ela é um animal mal preparado. É a educação que aponta para a criança que existem outras pessoas que também têm desejos e também têm necessidades assim como ela. É a educação que desperta na criança o senso do dever. Olha o que eu falei, desperta. Tá? Desperta na criança o senso do dever. Esse senso do dever já está nela, porque ela é um ser humano, mas esse senso do dever precisa ser despertado. E o que é esse senso do dever? É a noção de que devemos nos preocupar e buscar atender a necessidade do outro. E isso, gente, é um amadurecimento. Esse é o processo de amadurecimento pelo qual a educação existe, né? Para o qual a educação existe. Enquanto o seu filho é criança, né? O egoísmo, a busca de satisfazer os seus desejos, eles são aceitáveis. A gente entende porque é criança. Mas quando ele for um adolescente, um jovem adulto, esse tipo de comportamento egoísta, ele demonstra um desajuste de personalidade num adolescente e num adulto. Para a gente chegar a ser um ser humano, né, jovem ou adulto maduro, é preciso educar o ser humano criança. É preciso, desde cedo, ajudar a criança a regular suas tendências instintivas egoístas, para dar espaço o quê? À realidade. E o que é a realidade? A realidade é isso, é o mundo dos deveres. Tem uma linha educativa, né? Uma linha educativa, né? Que segue, né? Que segue essas antropologias, né? Que vê o homem como um animal bonzinho por natureza, com capacidade desde sempre de fazer boas escolhas, com capacidade de tomar decisão por si só, ainda com 1 ano, com 2 anos, que diz que basta esperar o tempo e dar acolhimento para o filho, né? Gente, uma antropologia como essa jamais será capaz de conduzir o homem à maturidade. Jamais será capaz de levar o homem a viver bem, de uma forma completa e feliz, como um ser humano pode viver. Somente a visão antropológica de que o homem tem inteligência e vontade e que as duas precisam ser educadas é capaz de traçar um caminho educativo para ser seguido. Ao apresentarmos aos nossos filhos os conhecimentos necessários, nós estamos alimentando a sua inteligência. E ao desenvolvermos hábitos específicos, estamos fortalecendo a sua vontade.
E essa é a visão antropológica que eu sigo. E é por isso que eu estou aqui, formando a inteligência de vocês e falando de desenvolvimento de hábitos e fortalecendo a vontade de vocês. Gente, não tem escapatória. É preciso a nossa atuação. A espera da solução do problema de uma forma natural, com o tempo, sem a necessidade da intervenção dos pais, não existe. Agora, presta atenção. A intervenção dos pais não precisa ser traumática ou agressiva. Existem estratégias seguras que podem e devem ser aplicadas com firmeza e carinho. Eu recebi um depoimento aqui, né, na aula, acho que lá na nossa primeira aula, né, a mãe falando que tentou colocar o filho já para dormir, ela foi lá muito decidida, mas a criança chorou e ela percebeu que aquilo ali foi bem impactante, tanto para a criança como para a mãe, né? Mas por quê? Porque existe uma forma mais adequada, existem estratégias adequadas de acordo com a idade da criança. É diferente a gente colocar um bebê de 1 ano para dormir do que um bebê de uma criancinha de 3 anos ou de um filho já com 7 anos. Para cada fase, né, nós temos estratégias mais adequadas. A gente não precisa, né, provocar uma dor desmensurada, ok? Anota agora, segundo passo. Segundo passo para desconstruir a sua autossabotagem. Ninguém vai mais se autossabotar. Vocês prestem atenção, hein? Muitas mães se sentem inseguras, pensando que a atuação delas pode levar os filhos a deixarem de amá-la. Vamos lá. Vou tentar desconstruir essa ideia da forma mais carinhosa possível. Vocês estão vendo que eu tô fofa hoje, hein? Tô tentando ser fofa, porque esse tema, gente, isso mexe com a minha energia de colérica. Mas eu preciso, como é uma coisa delicada, o que eu tenho para falar para vocês, eu preciso ser fofa. Eu não quero, tá, que vocês pensem que eu estou aqui julgando você, atacando você pessoalmente. Mas eu preciso desconstruir essas ideias desajustadas. E toda desconstrução, menina, dói, tá bom? Então, vamos lá. Respira fundo. Dá um golinho de água. Vou aproveitar e dar o meu também, tá? Respira fundo para ouvir o que eu vou te dizer com todo carinho e respeito, tá bom? Vamos lá. Deixar de educar o seu filho com base no medo de perder o afeto dele é uma atitude totalmente imatura da sua parte. Tá certo? É uma atitude imatura. Você está imatura, meu amor. Vamos analisar essa situação, tá? Sob 2 pontos de vista. O ponto de vista da criança e o ponto de vista da mãe. Vamos começar pela criança. Primeiro, ponto de vista da criança. Vamos entender a criança. No aspecto da racionalidade da criança, que ainda está em formação, um sorriso de aprovação dos pais é uma percepção de amor para ela, tá? Então, o paizinho ri, a mãezinha ri, ai, eles me amam, né? Ela é pequenininha, essa é a percepção da criança. Já uma cara séria, que acompanha em geral uma correção, para a criança é falta de amor, tá bem? Mas isso na sua percepção imatura. Agora, quando os pais fazem a vontade da criança, a criança vai se sentir o quê? Óbvio, ela vai se sentir amada e correspondendo, né? Dizendo como? Dizendo, papai, eu também te amo. Ai, mamãe, eu também te amo. São reações, né, instintivas naturais de uma criança imatura. Papai faz a minha vontade, eu amo papai e mamãe, né? Mas quando os pais contrariam a criança pequena, ela não se sente imediatamente amada e diz que deixou de amar os pais. Gente, presta atenção, só cai nessa conversa
uma mãe que tem o mesmo nível de imaturidade da criança. Tem muita mãe aqui que tem a coragem de me perguntar, Adriana, o que eu faço agora que o meu filho falou que não me ama mais? Menina, você precisa crescer, meu amor. Você sabe como funciona de verdade o amor na criança? Na realidade, gente, a internalização do amor dos pais, ele acontece quando a criança se sente amada incondicionalmente. Agora, deixa eu explicar o que de fato é esse amor incondicional. Os pais, eles demonstram um amor incondicional quando eles deixam claro para a criança que eles sabem o que é o melhor para ela e que eles querem sempre o melhor para ela. E que mesmo que eles reprovem determinadas atitudes da criança, o amor que eles sentem por ela não se modifica. Então, é isso que a gente precisa estar constantemente comunicando para os nossos filhos. Eu te amo, eu quero o melhor para você, independente da sua ação, independente do seu comportamento, independente do que você faça. Eu vou sempre te amar, eu vou sempre desejar o melhor para você e eu vou sempre conduzir você para o melhor. O amor incondicional, ele vai ser experimentado pela criança quando ela perceber que os pais estão corrigindo, né, a ação delas e não a pessoa delas. E que isso é para o bem delas e não para atender um capricho dos pais. Porque vamos falar a verdade? Muitas vezes os pais, eles acabam corrigindo os filhos por conta de um capricho próprio. Ah, eu quero dormir agora, essa criança não para de gritar. Vai pra cama! Ah, eu quero um pouquinho de sossego, essas crianças correndo aqui, brincando aqui. Olha só, some tudo daqui! Né? Então, quando a criança percebe que a correção é por conta de um capricho do pai, isso sim vai impactar negativamente. Ela precisa perceber que essa correção é simplesmente para o bem dela. Então, os pais precisam demonstrar que eles aceitam o seu filho como ele é e não por corresponder às suas expectativas. Mas aceitar, gente, o filho como ele é não significa fechar os olhos para os seus defeitos, né? E para as suas necessidades reais. Eu aceito o meu filho, mas ele tem defeitos e eu vou ajudá-los a superar esses defeitos. Eu aceito o meu filho e ele tem necessidades reais e eu vou suprir as necessidades reais dos meus filhos. Os pais precisam mostrar que o filho é amado, não pelo que ele faz, não pelo que ele tem, mas pelo simples fato deles existirem. Entenderam isso? Muito bem. Vou pedir pro pessoal aqui do estúdio desligar o ar, que esse ar que tá vindo aqui no meu olho, tô que nem ontem, não paro de lacrimejar. Não, mas tá melhor que ontem. Ontem foi pior. Vamos lá. Vamos agora, né? Segundo lugar, vamos analisar o ponto de vista da mãe. Então, já vimos a criança, tá? Que precisa ser amada incondicionalmente, que precisa perceber que os pais corrigem as suas ações, que os pais amam essa criança, não importa o que ela faça, que os pais querem o melhor para ela, tá? E que vão corrigi-la para que ela alcance isso que é o melhor para ela, tá? Agora vamos lá. Ponto de vista da mãe. A verdade, gente, a grande verdade, e novamente eu tô falando aqui, gente, com todo respeito e carinho, porque eu quero te ajudar. Eu não tô aqui para jogar você num buraco. Eu tô aqui para tirar você desse buraco, tá bom? Então vamos lá. A verdade é que a mãe tem medo de perder o afeto do filho porque das duas uma. Ou essa mãe é culpada, ela se sente culpada por estar ausente, ou ela é uma mãe carente de afeto. Gente, a gente precisa enfrentar isso. A gente precisa enfrentar essa verdade, mesmo que doa, tá bem? Então vamos lá, vamos começar enfrentando a
culpa. A culpa, gente, em geral, ela se origina da tripla jornada das mães. A mãe que é dona de casa, ela é profissional fora de casa e ainda é mãe, esposa. Muitas mães vêm assumindo responsabilidades que extrapolam a sua capacidade de ação e reação. Muitas mães querem ser onipotentes, querem dar conta de tudo e da melhor forma, né, da forma mais perfeita, tá? E na maioria das vezes elas não conseguem, tá certo? Porque isso é humanamente impossível. E elas acabam se cobrando, se culpando muito ou se colocando como vítimas. Ah, porque eu não tenho a colaboração do marido em casa. Ah, porque eu não tenho rede de apoio. E detalhe, também acabam colocando o filho como uma vítima. Ai, tadinho do meu filho, que tem uma mãe que não dá conta de tudo, que não dá conta dele do jeito que ele merece. Gente, novamente, vou falar a verdade para vocês. Não é o fato de trabalhar fora que prejudica a mãe, que prejudica a criança, que prejudica a família, mas é a postura de culpa que a mãe assume quando ela volta para casa. Essa mãe culpada, ela entra em casa, ela corre para atender o quê? As vontades do filho. E em vez de educar o filho para que ele seja autônomo, né, forte, ela acaba fazendo tudo por ele, atendendo todos os seus desejos. Por quê? Porque ela está se sentindo culpada, porque ela passou o dia longe das crianças. E se a criança, por um acaso, ficou com uma cuidadora e essa mãe vê o afeto da criança com a cuidadora, aí ferrou. Aí é que ela se cobra mais e se vitimiza mais. Ai, eu fui trabalhar e olha como ele gosta muito mais da avó do que de mim. Ai, como ele gosta muito mais da minha secretária do que de mim. Gente, presta atenção. Só há um caminho pra gente se livrar dessa culpa. Prepara, porque eu sei que eu vou chocar algumas aqui. Mas eu não tô aqui mesmo para agradar vocês, eu tô aqui para ajudar vocês, para transformar a vida de vocês. Não é para passar a mão na cabeça de vocês. O caminho da mãe para se livrar da culpa é priorizar a família. Agora, ouve a frase completa. Eu não tô dizendo que você tem que largar tudo para ser mãe em tempo integral. Eu mesma não fiz isso, tá certo? Mas é preciso que você se torne uma mãe presente. O mundo, gente, está oferecendo muitas coisas pra gente e que acabam seduzindo a gente e acabam afastando muito a mulher do centro, do que realmente é importante para a vida dela, do valor que é levar bem os relacionamentos familiares, do valor que é educar bem os filhos. E aí acaba o quê? Acaba que as mães terceirizam a educação. Acaba que elas acabam que nós nos preocupamos em garantir as questões materiais e deixamos o resto em segundo plano. Mas na verdade, gente, são as viagens de férias, são as festas de aniversário em buffet, é a troca de carro, é o colégio mais caro da cidade, são as roupas de marca que podem ficar em segundo plano. Se você mesmo, trabalhando fora, souber priorizar o seu filho, se você tiver referências, metas, e estiver seguindo as suas referências, as suas metas, a sua culpa vai desaparecer. Tá certo? Complicado, né? Não é não, menina. Isso não é complicado, não. A gente precisa só parar um pouco, meditar um pouco, refletir um pouco, se deparar diante da nossa realidade. A solução está diante de nós, tá bem? Vamos lá para o segundo aspecto, tá? O segundo aspecto que pode estar fazendo você ficar insegura em perder o afeto do seu filho é o fato de você não se sentir amada incondicionalmente pelo seu marido. Uma vez que você não tem essa segurança afetiva,
Lógico que tudo para você vai ser insegurança. É preciso que você deixe de ver o seu marido como aquele que pode ir embora a qualquer momento, né? Vocês invertem as coisas. Vocês ficam pensando, o marido vai embora a qualquer hora, o filho fica para sempre. Gente, é o contrário. O filho ele tem que ser educado para ir embora. E o marido precisa ser educado, precisa ser amado para que fique para sempre. A gente só basta mudar esse canal, gente. Vamos mudar esse canal, tá certo? O seu marido, ele não é um inimigo. Ele não é alguém a ser vencido, tá certo? É preciso que você ajude a transformá-lo naquela pessoa que vai pensar em nunca te deixar. Você precisa ajudar a ele se transformar naquela pessoa que vai te apoiar e que vai estar disposto a colaborar com você e que vai te priorizar. Agora, deixa eu falar uma coisa. Como é que o seu marido, vamos lá, que foi mimado pela mãe, que não foi educado pela mãezinha dele, como é que ele vai conseguir te colocar como prioridade? Porque ele ainda é imaturo, porque ele ainda é egoísta, porque ele não passou por esse processo de educação, tá? Como é que ele, desse jeito, vai conseguir te colocar como prioridade? Como é que ele vai enxergar as suas necessidades materiais e afetivas se você também não o coloca como prioridade? Se você também ainda é essa imatura e egoísta. É isso, gente. Se você tirou o seu marido do seu coração para colocar os seus filhos no lugar, e aí você passa a ser o quê? Uma máquina de cobrança, uma máquina de reclamação. Então, gente, é preciso ajustar isso, tá bem? A felicidade do casal, um bom relacionamento conjugal, sólido, seguro, é a base para a felicidade e para o bom desenvolvimento dos filhos. E tem muita gente boa que eu vivo indicando por aqui para ajudar vocês nesse aspecto. Agora, vamos lá. Se você está separada, se você é uma mãe solteira, ok? Mãe solo, mais um motivo para que você fique atenta para não transferir as suas necessidades afetivas para que o seu filho dê conta delas. Isso é uma carga para ele, é uma carga muito grande. Investiguem e tentem resolver essa questão buscando uma ajuda profissional. Gente, tem muita gente boa que pode ajudar vocês, tá bem? Vamos mudar isso? Vamos? Por fim, tchan, 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 terceiro passo da desconstrução da autossabotagem. Esse aqui tá praticamente espalhado por todo mundo. É o medo de fazer o filho sofrer. Abre bem o ouvido, eu não vou gritar não, tá? Mas abre bem o ouvido, porque eu vou te falar agora, menina. Presta atenção, nós, mães, não temos como evitar os sofrimentos dos nossos filhos. Nós não temos esse controle. Nossos filhos vão sofrer. Ponto. Nossos filhos vão sofrer. Seu filho vai sofrer. Não está no seu controle. Agora, o que está na sua mão é fortalecer o seu filho agora para que ele seja capaz de enfrentar grandes sofrimentos da vida lá na frente. Fortalecer o seu filho agora para que lá na frente a dor futura seja menor, porque ela vai existir, ela vai chegar. E se ele não estiver forte, se ele não estiver preparado, o seu filho vai sucumbir. É isso. Se a gente educa agora,
a gente também pode evitar sofrimentos futuros desnecessários, tá bem? Se eles aprenderem desde cedo que a vida vai negar muita coisa para eles, quando eles chegarem lá na frente, eles não vão se decepcionar. Eles vão estar prontos para desafiarem a vida. Não vai ser a vida que vai desafiá-los, serão eles que vão desafiar a vida. Eles vão lá e vão conquistar o que eles querem, ao invés de se colocarem no papel de vítimas, que é o que a gente vê hoje em dia com a maioria dos jovens, vitimistas, esperando que a vida faça a vontade deles, esperando que a vida evite o sofrimento deles. Da mesma forma, óbvio, que a mamãe deles sempre fez. Mamãe sempre fez para mim. Por que a vida não vai fazer? Não é isso? Agora, você pode estar pensando que já é tarde demais, né? Agora já era, Adriana. Eu não fiz isso antes, né? Meu filho já cresceu, agora já botei meu marido para fora de casa, a vida aqui é uma tristeza. Ô, mulher, para com isso! Para tudo! Você tá pensando mesmo nisso? Tu vai desistir? Vocês sabem que eu leio mente de vocês, hein? Você vai desistir do seu filho. Você acha que não dá mais tempo de ajudar, de fortalecer, de transformar o seu filho? Gente, vamos lá! Se nos falta vontade de lutar, é porque nos falta acreditar na nossa capacidade de lutar, na nossa capacidade de vencer as pequenas batalhas. Quem deseja comportar-se como uma verdadeira mãe deve estar decidida a lutar até o fim da vida. Gente, esse é o nosso papel. A gente vai lutar. Eles vão sair de casa. Eles vão sair do ninho, vão bater asas e vão voar. Mas a gente vai continuar. A gente vai continuar na luta por eles até o fim. Somente assim a gente vai alcançar a nossa felicidade. Nós, mães, nós temos que ser, gente, como aqueles soldados que não desistem nunca da guerra. Pode estar tudo arrasado em volta, mas a gente vai sempre acreditar na vitória. E eu digo, menina, você é capaz. Está em tempo. Sempre é tempo para uma mãe que ama e quer salvar o seu filho. Agora, vai ser mais difícil? Vai ser mais difícil. Eu não posso te enganar. Quando a gente começa mais tarde, a coisa fica mais exigente. Mas é possível. A nossa batalha tem que ser diária. É preciso vontade, é preciso energia para fazer o que precisa ser feito. É preciso que queiramos o bem e que lutemos para alcançá-lo. Educar os nossos filhos para que eles cheguem à verdadeira felicidade. É algo, gente, tá aqui, ó, na nossa mão. Mas que exige uma luta heróica, mas possível. A gente precisa acreditar que é possível, que nós temos essa capacidade. Nunca é tarde para ajustar o comportamento de um filho. Você não pode desistir, tá bem? Muito bom. Então agora, meninas, vamos lá. Tá na hora da gente falar de um próximo passo. O próximo passo que vai tirar você do lugar de espectadora da vida para te capacitar para ser a protagonista na educação dos seus filhos. O passo que vai te capacitar para pôr fim na ansiedade, no estresse do seu filho, nas irritações, nas birras ou nessa enorme insegurança que acaba paralisando o seu filho agora e que deixa ele aí grudadinho em você, choramingando, né? O passo para começar a educá-lo, para enfrentar os seus desafios hoje e depois. Sem grandes choques, sem grandes traumas, com estratégia, com um direcionamento realmente, com um passo a passo. Então é isso, meninas! Nesses 3 dias de aula eu tentei explicar tudo o que cabia nesse período limitado de tempo. Acabei de tirar o relógio, a mulher fala feita a louca. Não consegue falar meia hora não, gente. É difícil pra mim, né? Então, tentei explicar tudo o que cabia aqui sobre essa importância, né? Sobre a importância dos 4 hábitos. Agora eu quero apresentar para vocês um caminho. Para você que sacou de cara que o que eu propus aqui, né, é muito bom, mas sabe que o processo não é tão simples e que precisa entender, né, como fazer. Sim, meninas, ainda um caminho a ser percorrido.
Esse caminho é para você também que pensou que tinha um problema, por exemplo, o sono. Ah, eu só tenho problema do sono. E aí chegou aqui e viu que há outras lacunas que estão sendo deixadas de lado. E que agora você não quer mais perder oportunidade educativa nenhuma. Você quer aproveitar tudo que esses hábitos proporcionam e você que decidiu começar a educar o seu filho do jeito certo. Então, para quem quiser dar essa virada na vida e começar a atuar como uma mãe, como um pai de maneira diferente, eu criei um curso chamado Conquistando os 4 Hábitos. Nesse curso, gente, eu dou todas as ferramentas e estratégias necessárias para você ajudar o seu filho a conquistar as 5 estrelas nos 4 hábitos. O primeiro módulo é para você saber como você vai montar uma rotina adequada, tá? E como você vai ajudar o filho a internalizar essa rotina. Por quê? Porque além de ter a rotina, a gente precisa ajudar a criança a compreender a rotina. Como conduzir a criança na rotina para que ela possa começar a agir sem precisar de tanta interferência dos pais, ganhando autonomia, né? Muita gente me perguntou, e na Europa que o sol se põe mais tarde, ou períodos que o sol se põe mais cedo, qual é o melhor horário? No curso eu vou varrer todas as possibilidades, né, todas as situações para ajudar vocês, de fato, a montar a melhor rotina para cada família, tá bom? Essas orientações de rotina, elas são de acordo com a idade do seu filho. Eu trabalho com 3 faixas etárias. A faixa etária de 1 a 2 anos, depois de 3 a 5 anos e de 6 anos em diante, de 6 a 13 anos, tá? E eu ainda dou também algumas orientações para a rotina dos pais. Eu não falo só na rotina da criança, não. Eu oriento a rotina dos pais. Vai ter material de apoio para imprimir? Para montar a rotina toda bonitinha? É lógico, tá? E esse módulo ele vai estar disponível a partir do momento da compra do curso, tá bom? O segundo módulo, depois eu vou mostrar o material. Para quem se interessar, eu vou mostrar esse material que tá lindo, tá? Segundo módulo é o módulo do sono. Só esse módulo, gente, presta atenção aqui. Só esse módulo tem nada mais, nada menos do que 4 horas de conteúdo. Só o módulo 2. Só vai ter problema com sono, gente, depois desse módulo, quem quiser. Tá bom? Só vai ter problema quem quiser. Porque eu não apresento somente uma forma para educar o sono, mas são várias estratégias que você vai poder escolher, né? Aquela que melhor vai se adequar à sua realidade, à realidade da sua família. E tudo que você precisa saber para atender adequadamente a necessidade do sono do seu filho de acordo com a idade dele, tá bem? Então as estratégias são para desde crianças de 6 meses até crianças maiores de 2, 3, 7, 10 anos, tá bom? Agora, Adriana, eu já tentei já fiz vários cursos e nada deu certo. É porque você tentou errado, meu amor. Você não pode desistir, tá? As estratégias que eu apresento aqui, elas são para resolver mesmo, tá bem? Chega de criança irritada por não estar dormindo bem ou com dificuldade de aprendizado, tá bom? Não dá mais. Temos ainda um terceiro módulo, que é o módulo da alimentação. Vamos lá, gente, por favor, hein? Aqui, mais uma vez, é também a saúde dos filhos, né, que está em jogo. É hora da gente conquistar essas 5 estrelas na alimentação. Hora da gente ajudar o seu filho a ser forte nesse hábito e comer de tudo e com alegria, tá bom? 4º módulo é o módulo da ordem. Nós vamos entender quais são as etapas desse hábito que, mais do que uma atividade, né, guardar as coisas, a ordem, ela é uma virtude. Ela é a primeira virtude a ser conquistada pela criança. Essa virtude muda demais o comportamento do nosso filho e transforma o ambiente de toda a casa. Ninguém aqui quer criar um filho daqueles que não faz nada, né? Que não ajuda em casa, que não faz nada. Depois não reclama, hein? Depois não reclama. 5º módulo é o módulo da higiene.
Vai tomar banho, menino! Vocês que reclamam aqui que o menino só toma banho na base dos gritos, do safanão. Então, nesse módulo, eu vou te explicar como você vai desenvolver também o hábito de higiene 5 estrelas. Como você vai distribuir os momentos de higiene na rotina e quais são os passos da autonomia nesse hábito, ok? Além de apresentar as estratégias, o meu curso tem um diferencial a mais. Haha! É tipo um bônus! O que acontece? O que eu faço? Eu apresento também outras estratégias, considerando os temperamentos da criança. Então, se a mãe já entende de temperamento, já identificou o seu temperamento, o temperamento dos filhos, tem estratégias específicas para cada hábito de acordo com o temperamento. Gostaram disso? Isso é muito bom, gente. É o fim da escravidão das mães. Agora, Adriana, tem bônus de verdade? Tem bônus de verdade? É lógico que tem bônus de verdade. Como eu já falei, né? A gente tem um material para ajudar a montar a rotina e um material para ajudar o filho a assimilar a própria rotina, mesmo que ele ainda seja bem pequenininho. Tem tabela de sono, tem um monte de coisa. Aqui, ó. Cadê? Deixa eu pegar aqui, ó. Tem modelo de planner para você. Aí tem a corzinha rosa, tem a corzinha azul, tem outra corzinha bonitinha aqui para vocês fazerem para os filhos. Um modelo de rotina diário para cada um. Tem aqui, ó, uma tabela para vocês montarem a rotina toda da família e se organizarem. Tem, figurinhas lindas para a gente poder montar a rotina aqui, ó. Uma rotina visual para as crianças pequenas, para que elas mesmas possam assumir a sua rotina. Material de apoio que vocês imprimem e podem usar logo, tá bom? Além disso, nós vamos ter uma aula de dúvidas ao longo do curso. Essa aula ela é ao vivo, comigo, para a gente poder tirar eventuais dúvidas que possam surgir ao longo do caminho, tá bom? Tem um outro bônus muito especial, que é a minha aula Como Não Ser Uma Mãe Descontrolada. Meninas, essa é uma das minhas aulas mais elogiadas de todos os tempos. E olha que eu tenho aula boa, hein? E olha que eu tenho aula elogiada, tá? Mas essa aula, ela é assim, um clarão na vida das mães. Tô falando sério, tá bom? Tem algumas mães que chegam nessa aula e depois elas começam a fazer o curso todo de novo, com uma nova perspectiva que se abriu ali para elas depois dessa aula, tá bom? Vou falar para vocês do fundo do meu coração. Só essa aula, gente, já valeria o valor total do curso, tá bom? Sem brincadeira. Vocês vão receber também um e-book. Lembrando, o que é um e-book? Um e-book é um livro digital, né? Vocês vão poder baixar, né, no computador de vocês, no iPad de vocês, ou se quiserem, vocês vão poder imprimir. E aí ele vai ficar bonito assim. Aqui nem tá tão bonito que ele tá espiral, mas vocês vão poder encadernar bem lindo. Agora, além de maravilhoso, gente, conteúdo, ele é muito lindo. Olha só, uma coisa que eu adoro. Tem uma foto bonita minha aqui, o pessoal caprichou na edição. Então, módulo por módulo, todo explicadinho no livro. Por quê? Porque você vai poder consultar... Oi? Olha o tamanho do bicho, gente! E a letra tá miúda, hein? Vocês estão pensando que a letra... Ó, esse aqui tá uma página que tá feia. Mas, ó, letra miúda, né? Letra grande para encher papel, não. Isso aqui é conteúdo de verdade. Vocês sabem que eu não brinco, né? Esse book é para quê? Para que você possa consultar quando você quiser, a hora que você quiser, para o resto da vida, né? Por quê? Porque o curso, ele só tem 1 ano de acesso. Ai, Adriana, não brinca. Não brinca, Adriana, só tem 1 ano de acesso? Ah, que desespero. Mas, pera lá. Para as mães, ouve essa, hein? Para as mães que já estão prontas, as mães mais interessadas, a gente criou um grupo VIP. Se você está decidida agora a ter essas novas práticas com os filhos de vocês, se você quer ter todo esse meu conteúdo para te apoiar nas horas difíceis,
tá? Se você não aguenta mais, birra pra tudo, essa rotina louca que você leva, desgastante, se você já decidiu mesmo mudar de vida, presta atenção. Você não pode perder tempo para entrar no grupo VIP. Por quê? Porque quem estiver no grupo VIP vai conseguir vai conseguir uma extensão do acesso, tá certo? Ou seja, quem estiver no grupo VIP vai receber um link para comprar o curso assim que o carrinho abrir na primeira hora. Só quem tiver no grupo VIP vai receber esse link na primeira hora. Não é por ordem de chegada, não. Comprou na primeira hora, vai ter acesso por 2 anos de curso, tá bom? E você só vai conseguir isso se você estiver no grupo VIP. A gente vai colocar agora o link nos comentários, tá bom? Dá pra pôr aí, gente, na descrição do vídeo, em algum lugar aí vocês colocam pra galera poder entrar logo no grupo VIP. Você tá decidida, entra no grupo VIP, não deixa pra depois, tá bom? Por quê, gente? Porque eu sei que a vida é corrida, tá bom? Que os desafios, né, acontecem. E aí você vai querer rever o curso daqui a pouco, né? Vai passar um ano, seu filho cresceu mais um pouquinho, você pode ter novos desafios. E aí vai ter mais um ano para você assistir o curso novamente, reassistir, né? Nasceu um filho novo. E agora o que eu faço? Tá o curso lá disponível para vocês, tá bem? Muito bem. Agora, e se eu comprar depois, Adriana? Se eu não comprar na primeira hora? Não tem problema, tá bom? Se você não entrou no grupo VIP, não vai conseguir comprar depois, né? Você só vai ter 1 ano de acesso. Tudo bem, 1 ano de acesso, perfeito, tá bom? Mas depois não reclama. Eu já tô avisando. Tem sempre uma galera que se enrola e depois vem chorar aqui com o pessoal do suporte, tá bom? 2 anos de acesso tá bom demais, hein, gente? Agora, olha só, vocês querem mais? Vocês querem mais? Eu vou dar mais. Vamos lá, tô igual o Calil lá. Além da primeira hora, todo mundo que comprar no primeiro dia vai ter um valor promocional, tá? Mas para isso é preciso que você esteja no grupo VIP, tá? Então, na primeira hora, você ganha 2 anos de acesso ao curso. No primeiro dia, você tem o valor promocional, tá bem? Então, menina, olha só, se você quer ver o seu filho se comportar bem, conquistar 5 estrelas, não dá bobeira. Entra agora no grupo VIP. Agora, menina. Adriana, tem garantia essa tranqueira aí? Lógico que tem garantia. A qualquer momento, num período de 7 dias, por qualquer motivo, você pode cancelar a sua compra com a devolução total do valor que você pagou. Mas, Adriana, eu posso começar o curso, fazer a primeira aula e pedir o dinheiro de volta? Pode, não tem problema nenhum, tá bom? Mas eu tenho certeza de que vocês não vão querer fazer isso, né? Porque se você me acompanhou até aqui, você já entendeu que quando a gente fala de educação de filhos, não dá para fazer a coisa pela metade, né? E você já sabe, se você já me acompanha, você sabe que eu dou conteúdo mesmo, que eu falo de prática mesmo, que eu ensino mesmo, tá bem? Muito bem. Então é isso, gente. Agora presta atenção. Presta atenção. Eu vou abrir as inscrições para o curso na segunda-feira, às 7 horas da manhã, horário de Brasília, tá certo? E somente às 8 é que eu vou abrir as vagas para o restante do meu público, tá bem? É isso. Se eu fosse você, eu não dormia no ponto. Não vai perder essa vaga. Olha só, o que foi? Essas questões todas, né, que eu trato no curso, elas são problemas que atingem milhares e milhares de famílias. E eu recebo, né, apelo, pedido de ajuda sempre. Tá? Então, ó, tem muita gente interessada. E tem gente que deu bobeira na última vez que a gente abriu o curso. Mas que se deixou o seu nomezinho lá na lista de espera, essa galera vai também ter acesso agora ao curso. Então, não dá bobeira. Não dá bobeira. Se você já decidiu que você quer comprar o curso, que você compraria agora se tivesse com o carrinho aberto, entra no grupo VIP, tá bom?
tem mais. O pessoal que saiu, ó, perdeu. Tem mais. Como eu quero transformar mais famílias, como eu quero que mais gente seja impactada com esse conteúdo, eu vou sortear 5 vagas nessa turma, tá certo? Para quem comprar na primeira hora. Tá no grupo VIP, recebe o link, compra na primeira hora. Ganha 2 anos para fazer o curso e ainda vai concorrer ao sorteio de 5 vagas. Para quê? Para você dar de presente para quem você quiser. Para sua irmã, para sua cunhada, para sua amiga, para a professora do seu filho, para quem você achar que precisa ser transformado por esse conteúdo, você vai poder dar de presente, tá bom? Muito bem. E atendendo a pedidos... Adriana, tu não para de falar coisa? Não paro, minha filha. Tem muita coisa aqui porque eu tô oferecendo para vocês. Nós vamos abrir para essa turma um grupo no Telegram para as mães trocarem experiências e se apoiarem. Mães fortes, lutadoras, né, que estão querendo conquistar essas 5 estrelas, vão ter a oportunidade, né, de trocarem experiências, de conversarem, através da mediação da minha equipe. A minha equipe vai acompanhar vocês nesse grupo. Nós vamos nos tornar aí, né, o grupo, a melhor rede de apoio para as mães, tá bom? Presta atenção, meninas. Essa é a minha 3ª turma desse curso. A última, como eu já falei, né, eu abri em janeiro. E é de verdade, parece papo de vendedor que eu tô vendendo mesmo, mas isso aqui não é papo de vendedor. Eu não tenho previsão de quando eu vou abrir novamente esse curso, tá bom? Então, se você já se decidiu, não adia mais. Não tem por que você continuar lutando sozinha com essas questões, nem ficar atrasando mais a vida do seu filho, tá bom, garota? Então vamos lá, as inscrições vão ficar abertas por pouco tempo, tá bom? Todo o nosso evento, ele tá salvo lá no nosso canal do YouTube, mas ele vai ficar disponível também por pouco tempo. Vocês podem voltar, vocês podem assistir novamente, fazer as anotações, mas tem que correr, porque já já a gente tira esse conteúdo do YouTube e aí só vai passar a ter acesso quem? As minhas alunas que estiverem, né, dentro do nosso curso, tá bom? Então isso, meninas, não quero ver ninguém de fora. Ninguém que queira de verdade estar lá pode ficar de fora. Eu quero vocês comigo, eu quero colher esses frutos maravilhosos nas famílias de vocês. Eu quero ver o crescimento de cada uma de vocês. Mais uma vez eu peço que vocês deixem, né, um like aqui. Não, eu quero vocês lá no meu Instagram comentando os insights que vocês tiveram hoje, o que tocou, né, a inteligência, o coração de vocês e o que vai motivar a vontade de vocês aí, tá bom? Não esqueçam de marcar as amigas, aquela amiga que você sabe que é minha seguidora e que estava distraída, que perdeu o nosso evento, né? Dá um toquezinho lá nas amigas para que elas possam aproveitar de tudo que a gente falou, tá bom? Muito bom ter estado com vocês aqui esses 3 dias, muito feliz com os resultados que vocês já conquistaram e eu tenho certeza que muitos outros resultados muito bons ainda virão. Tá bom, queridas? Um beijo para vocês e nos vemos lá no Conquistando os 4 Hábitos. Eu costumo dizer que antes eu não vivia a maternidade, eu só sobrevivia a ela. Porque os meus filhos não tinham rotina, cada dia eles iam dormir num horário. Eu ou meu esposo, a gente precisava ficar com eles até que eles pegassem no sono. Era muito comum a gente deitar na cama deles. Depois de um dia exaustivo de trabalho, Paola na escola o dia todo, tinha que deitar, rezar, cantar, ler livro, fazer acontecer e nada da criaturinha dormir, né? O grande balde de água fria que eu tive foi quando eu comprei uma cama nova pro quarto da minha filha. E ela falou, mamãe, eu quero dormir no meu quarto hoje sozinha. E, tipo assim, ela tinha 6 anos na época. E ela foi pro quarto. Ela não conseguiu dormir, né? O pai leu a história e tudo mais. E ela não conseguiu dormir. E aí ela veio tão frustrada pra mim. E chegou e falou assim, mamãe, eu quero um dia dormir sozinha igual você.
nossa, aquilo foi uma facada, assim, sabe? Quando eu comecei a organizar a rotina aqui de casa, tudo mudou. As crianças hoje, elas conseguem dormir com autonomia, cada um na sua cama, sem que a gente precise ficar no quarto o tempo inteiro. E eu saio do quarto, não tem mais birra. Agora, como que funciona? Paola deu sua hora de dormir. O que você fala? 5 minutinhos. 5 minutinhos. Aí esperamos 5 minutinhos. Paola já deu 5 minutinhos. O que você faz? Dá um beijo de... Boa noite, tchau, vou dormir. E tchau, vai dormir. Isso mesmo. E eles dormem cedo. Por volta das 7h30, 8 horas da noite, eles já estão dormindo. O que me dá bastante tempo livre aí com o meu esposo para curtir o casamento, para estudar. Eu costumo dizer que é tanta liberdade que eu nem sei o que fazer com ela. E aí eu comecei a estudar, aplicar o que ela tá falando, e aí a gente vê que não é só o sono, tem muita coisa que vai te agregar. A gente tinha uma rotina muito bagunçada, eu me descabelava, tentando encaixar alguns hábitos, algumas necessidades das crianças na nossa rotina, e eu não conseguia perceber que eu precisava trabalhar os 4 hábitos e, a partir da importância desses 4 hábitos, montar a nossa rotina. Eu estava fazendo o processo inverso e isso, assim, estava me deixando completamente desnorteada. É muito cansativo você ter que repetir todos os dias as mesmas coisas, porque senão a criança não faz. Eu consegui entender a maneira de passar para minha filha toda a rotina dela e ensiná-la a ter autonomia para cumprir as atividades do dia dela. Eu tinha crianças muito seletivas, né? A minha segunda filha é extremamente seletiva. E com a questão de, ó, aqui em casa se come de tudo, a partir desse momento você vai comer de tudo. Eu achei que era impossível mudar a Maria Clara e eu consegui trazer hábitos melhores na questão da alimentação dela. Ela acorda de manhã, ela sabe que ela tem que trocar a roupa, tirar o pijama, pentear o cabelo, tomar café da manhã. Depois do café da manhã ela tem que escovar os dentes, então ela entendeu a rotina e ela tem autonomia no dia dela. Já terminam de comer, já levam o prato para a pia, tiram a roupa, já colocam no cesto de roupa suja. Conseguem aí guardar os brinquedos. As crianças, elas são bem mais organizadas, então a gente consegue manter a casa limpa. Até hoje a gente trabalha com a rotina deles de uma forma bastante visual, para eles também terem acesso a todas as atividades durante o dia que eles têm que cumprir. Não é uma tarefa simples, não é fácil, ninguém disse que seria, mas com certeza o processo ficou muito mais leve. E eu percebo o tanto que isso tem melhorado a nossa vida. Como mãe e como pai também, que o meu esposo também tem acompanhado as técnicas, nós temos conquistado a nossa autoridade. E isso também tem feito toda a diferença na nossa vida.